meditar agora na Palavra de Deus, para darmos continuidade ao assunto que nós começamos a ministrar no início do ano. Nós vamos ver aqui uma passagem bíblica, Romanos, capítulo 12. Nós queremos a sua atenção, queremos a sua reflexão também sobre aquilo que Deus nos deu para compartilhar com você. Amém? Pronto? Bom, primeiro eu queria que vocês me acompanhassem aqui no telão, vocês podem olhar para cá. Diz assim: e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar e pedir a Deus que Deus abençoe você hoje. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que a palavra de Deus seja consciente. Pai, em nome de Jesus, nós estamos hoje reunidos aqui, Senhor, para falar da sua palavra. Nossos corações é verdadeiro da tua palavra excelente. Que ela venha, Senhor Deus, ao nosso encontro, e que o Senhor Deus opere para que ela seja frutífera na nossa vida. É o que nós fazemos. Abençoe os nossos irmãos, a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém? Abençoados, o tema que nós estamos ministrando na igreja é sobre as crises. Isso é, iniciamos no ano 2017 para não vivermos as crises que nós experimentamos no ano passado. Existem muitas crises que as pessoas passam. Crise na família, crise na vida financeira, crise na alma, crise com Deus. E são sobre essas crises que nós estamos falando. Porque, como eu tenho dito nas outras reuniões, não podemos colocar expectativa na data festiva do dia 31 para dizermos esse ano vai ser melhor. Não podemos fazer como muitos fazem, que dizem assim: olha, não vejo a hora do ano acabar, porque esse ano foi péssimo para mim. Não podemos ver as coisas dessa forma. Não podemos imaginar que só uma roupa nova vai fazer com que você entre no ano e a sua vida seja melhor. Precisamos ter entendimento claro, uma visão clara. Precisamos estar bem direcionados para que cheguemos ao final do ano de 2017, você possa dizer: graças a Deus, esse ano eu não vivi tempos de crise. E acredito que Deus ele quer que com certeza você não passe por esses momentos, porque existem as pessoas que estão sem Deus, elas vivem em total crise. E aí as pessoas que estão assim, elas precisam da igreja para que elas sejam ajudadas. As pessoas que convertem, elas precisam que você, vai ser você que as pessoas vão procurar. A pessoa vai procurar você no seu trabalho, vai procurar você na rua onde você mora, a pessoa vai procurar você na sua escola para desabafar com você, conversar com você, compartilhar com você. E como é que você pode passar para ela algo daquilo que você não está vivendo? Então, é muito importante que você não somente escute essa mensagem, mas você reflita sobre ela e põe em prática. Pegue os livros, nós temos os livros que falam sobre esse assunto, então eu quero que você reflita sobre isso. Para quê? Para que você amadureça, entenda, se aperfeiçoe e com certeza ajude o que precisa. Bom, nós falamos na primeira semana sobre esse assunto, falamos sobre a crise espiritual. E nós dizemos que tínhamos que começar por isso, porque que adianta falarmos das outras crises se a principal não for tratada. E nós abordamos sobre esse assunto, porque muitas vezes identificamos pessoas que estão bem com Deus, daqui a pouco estão mal, estão fervorosas, daqui a pouco estão frias, estão firmes, daqui a pouco estão fracas, daqui a pouco desviam, daqui a pouco voltam. E eu acredito que Deus não tem prazer que sejamos assim. Meninos inconstantes, levados por toda a movimento da doutrina. Então nós falamos dos cuidados que nós temos que ter para não vivermos uma crise espiritual e andarmos bem com Deus. Semana passada nós falamos sobre a crise familiar. E eu disse para os irmãos que é um assunto que, na maioria dos casos, ou na maioria das vezes,
quase sempre as pessoas elas estão vivendo, passando por isso. Normalmente, a cada 10 pessoas que me procuram para dizer, Marcelo, eu preciso de ajuda, de conselho, é porque ela está vivendo alguma crise na família, ou no casamento, ou com os filhos, ou com os pais, ou com os irmãos. E aí eu também falei com os irmãos os assuntos que são persistentes a esse tipo de situação. É importante que você reflita, corrija aquilo que está errado, se ajuste, para que você possa, em nome de Jesus, dizer: a minha casa é uma bênção. Amém? Você pode dizer isso: a minha casa é uma bênção. Assim tem que ser. E a terceira assunto que nós vamos falar hoje é sobre a crise financeira. Qual a necessidade de falar sobre isso? Porque eu percebo que, quando entramos nesse caminho, uma série de situações acabam se desajustando por causa dessa questão. Alguns, por causa de uma crise financeira, eu tenho crise com Deus. Pergunta: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Até alguns se desviam. Isso é, quando a situação financeira aperta, elas mudam o comportamento delas com Deus. Não deveriam, Deus não tem culpa. Na maioria das vezes a culpa é nossa. Ou às vezes nós não temos fé. Não deveríamos agir assim. Então vamos tratar isso, porque isso não venha interferir no seu relacionamento com Deus, não venha interferir na sua família. Quando os casais brigam por causa de dinheiro, por causa da administração, gastou demais, gastou de menos, e faltou, não deu, isso acaba às vezes interferindo no casamento, acaba interferindo dentro de casa, muitas vezes divide uma família, a pessoa não suporta a crise, vou deixar todo mundo aqui, vou para outro estado, para ver se eu consigo lá arrumar um emprego, mandar dinheiro para você, e você muitas vezes vê um pai se afastar dos filhos, forçosamente, porque está passando um momento difícil, o desespero leva ele a migrar para outro estado. E aí você vai desencadear uma série de outros problemas, porque o filho pequeno prefere ser pobre do lado de um pai do que ser rico e ter um pai ausente. Então, acredito que é um assunto também muito importante. Eu quero compartilhar com você algumas situações precisas de prevenção, para que você não entre, se você está dentro, você sai. E nós vamos falar de dois aspectos. O primeiro aspecto que nós falamos em crise financeira é o aspecto natural. O que seria o aspecto natural? São as circunstâncias que nos levam a estar em crise. O desemprego pode fazer com que a sua vida financeira fique desestabilizada. A economia, como nós achamos agora, ainda mais na nossa economia, em que as coisas foram se tornando cada vez mais difíceis por causa de uma série de fatores. Ou por outro motivo natural que possa pegar você desprevenido e desencadear na sua vida uma dificuldade financeira. Para essas situações, nós precisamos primeiro exercitar a fé. Porque casos como esse, como a situação acontecer, você não tem culpa nisso, você precisa exercitar a fé. A palavra nos deixa alguns exemplos, eu vou citar um deles. Foi que veio um cobrador de impostos cobrar a Pedro os impostos. Pedro não tinha recursos, e o que ele fez foi para Jesus. Chegou para Jesus e disse: mestre, estão lá fora fazendo cobrança dos impostos. Acredito que se Pedro tivesse recursos, ele teria dado imediatamente. E naquele momento Pedro procurava Jesus, e Jesus disse: Pedro, vai lá fora, vamos ao mar, pega um peixe, primeiro peixe que abrir, primeiro peixe que chegar, abre a boca dele e tem uma moeda, vai dar para você e comigo. E ali é um caso extremamente fé, porque só de forma sobrenatural Pedro poderia fisgar o peixe com a moeda ali na boca. E a princípio uma moeda de grande valor, para poder pagar o imposto. Então ali era uma questão de fé. Ou como na multiplicação dos pães, onde tinha muito para comer e muito pouco alimento, especificamente 5 pães e 2 peixes. Ali era uma questão de fé. Uma grande multidão não dava para todo mundo. Jesus disse assim: olha, agora eu vou orar e vou ler a presença do Pai,
miraculosamente aquilo se multiplica. Então, uma situação que podemos dizer de causa natural, em que você é surpreendido por uma crise financeira, você tem que realmente nessa hora exercitar a sua fé, e às vezes Deus até permite que você passe por isso, para que de fato você cresça, amadureça e coloque a sua fé em prática. Somado a isso, a atitude de ouvir Deus, porque o Senhor disse, olha, você cuida das aves dos céus, quanto mais de vós, menos de pouca fé. Se ele veste lírios do campo, quanto mais vocês. Nem Salomão, com toda a sua beleza, se vestiu como os lírios. Então Deus diz, não ande ansioso, porque o Senhor é aquele que provê. A questão é estarmos com os ouvidos abertos para ouvir Deus dizer, Senhor, o que eu faço agora? E Deus ele vai ou mandar a você, ou ele vai usar alguma situação para que você possa conseguir aquilo que na verdade você precisa. Então é a fé e a direção fundamental para que nós possamos tratar essa questão de crise quando ela está relacionada aos imprevistos. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é que muitas vezes as crises elas vêm sobre nós, ou a crise financeira, ela vem não por causa natural, mas porque nós de alguma forma cometemos algum erro. E é sobre esse assunto que eu gostaria de me deter. Por quê? Por que você não chega no final do ano, cobre de Deus aquilo que foi erro seu? Você não responsabilize Deus pela sua situação. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar. Eu quero que você olhe muito para você. Se você acha que isso está compatível a você, eu vou lhe apresentar qual é o problema e vou também lhe mostrar qual é a solução. Para que você, com certeza, não viva ou não passe por situações de crise que envolvam finanças. Para isso eu vou falar de algumas coisas que estão relacionadas a isso. Que quase sempre são coisas que estão dentro de nós. Dentro do nosso coração. E a gente não sabe. Mas estão ali escondidas. E precisamos ser tratadas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Por isso eu li esse texto que diz: não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-nos pela renovação do nosso entendimento. Isso a gente tem que mudar a mentalidade. Às vezes a gente não está entendendo as coisas. E nós precisamos entender, compreender, ficar esclarecido, para não tropeçarmos mais no nosso comportamento, nos nossos desejos, nas nossas ações, e assim sofremos as consequências disso. Então, quase sempre as pessoas elas passam por um problema de crise financeira por erro, não por causas naturais. Quase sempre as pessoas passam por erro. Erros que estão ligados a situações internas. Quais? Agora eu quero que você preste atenção. A primeira que eu anotei, um dos grandes problemas que as pessoas têm, não quero dizer que seja o seu caso, mas eu quero que você pense, pode ser. Algumas pessoas elas têm um problema chamado ostentação. Repita comigo. Ostentação. De novo. Ostentação. Então eu quero que você grave isso. Algumas pessoas elas entram em crise financeira porque elas têm um problema de ostentação. O que é ostentar? É a necessidade de mostrar para as pessoas que você tem. Mas sabe como é que isso acontece na prática? Você vai para os jogos. Você troca seu celular, ele vai ser um vizinho com um iPhone, né? O nome, né? E esse mais caro. Sua primeira reação, você quer que todo mundo na escola saiba o que você tem. Então, o que você está fazendo? Pois, certo? Você compra um carro, e aí quem quer ostentar, quer mostrar que tem, então quer mostrar mais não. Então o que você faz? Em vez de você comprar o carro dentro da sua realidade, você compra um carro de luxo.
E aí você quer mostrar para as pessoas que você tem. E como é que você faz? Você anda devagarzinho. Só vai devagarzinho. Por quê? Porque ela sente necessidade das pessoas verem que ela tem um carro de luxo. Então, o ostentador é aquele que quer mostrar para as pessoas que tem um bom carro, que tem um bom celular, talvez tenha um bom trabalho, que se veste muito bem. E dentro do nível de cada um social, desde mais simplesinho, talvez ao melhor, muitos têm esse problema. Eu não sei se você tem, mas se você tem, você precisa tratar. Normalmente o ostentador, que sente necessidade de mostrar para as pessoas que tem, ele tem as suas raízes que levam ele a ser assim. Ele não é assim porque ele quer. Ele ficou assim. Quase sempre por dois motivos. Esses dois motivos eu quero que você se identifique se possa estar relacionado a vocês, ou a algum de vocês. Um dos motivos é a necessidade de ser aceito. Normalmente o que ostenta, ele quer mostrar que tem porque ele quer ser aceito. E ele ficou assim, não vou dizer que isso é 100% o caso de todas as pessoas, mas normalmente ele ficou assim porque em algum momento da sua vida, na sua infância, na sua adolescência, ele foi rejeitado por algum grupo. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma família de muitos filhos, 5 filhos. Os 4 tiveram uma situação, tiveram boas oportunidades, de repente não teve. E aí, automaticamente, de uma forma às vezes imperceptível, os que têm acabam tratando com indiferença o que não tem. Então, ele, para se sentir aceito, ele tem que mostrar que tem para ser aceito pelos demais. Então, existem algumas pessoas que, quando pequenas, elas passam por isso, uma família. Por exemplo, às vezes o pai faz um sacrifício para botar numa escola particular, cara. Mas o pai só tem condições de pagar a escola particular, mas nada. Ele se aperta para dar o melhor para o filho. Aí o filho entra. Só que na hora que os adultos estão lá, os pais têm uma condição muito boa. Então, normalmente eles exibem o que eles possuem, que trazem de casa, o iPhone, enfim, tudo que eles têm de luxo. E às vezes, o jovem tão pequeno, ele vê aquilo e ele se sente excluído do grupo porque ele não tem o que os outros têm. Então ele cresce, às vezes, dentro de casa, num ambiente desse, ele cresce, às vezes, na escola, num ambiente desse, e se ele perceber, ele vai mudando a personalidade e acredita que ele precisa provar para os outros que ele também pode ter. Então, para ele ser aceito, ele tem que mostrar o que tem. Qual é o problema disso? O grande problema da ostentação é que chega um momento que você acaba gastando mais que pode. A sua necessidade de ser aceito é maior do que a sua compreensão de que você não tem condições de pagar isso. Ele começa as dívidas. Você começa a comprar sem ter condições de pagar, você começa a adquirir, você começa a parcelar, você começa a gastar compulsivamente. E aí, por causa disso, quando você acorda, você está numa bola de neve. Por quê? Porque você quis mostrar aquilo que você não tinha condições de ter. Só que a pessoa não sabe que o ostentador, quem tem esse espírito de ostentação não sabe, é que quando ele ostenta para ter aceitação, seja da família, da sociedade, dos amigos, ele não vai conseguir construir amizades verdadeiras. Por quê? Porque os amigos que ele conquista, ele não conquista por aquilo que ele é, ele conquista por aquilo que ele tem. Então, automaticamente, no momento que ele não tiver mais, o que vão fazer com esses amigos? Vão lá abandonar. Então, quem tem esse problema precisa mudar essa mentalidade e entender que ele não precisa, ele não tem que conquistar as pessoas, mostrando para as pessoas o que ele tem. Ele tem que conquistar as pessoas por aquilo que ele é. E se as pessoas não se chegam a ele por ele não ter, você tem que levantar a mão para o céu e dar graças a Deus, porque ele vai ter sempre longe dele os interesseiros. Porque amigo que é amigo, ele não tem a sua amizade por causa do seu dinheiro.
Ele tem amizade por causa do seu caráter, por causa de você ser uma pessoa agradável, de você ser uma pessoa boa. E aí ele se torna seu amigo. E se você tem ou não tem, ele será sempre seu amigo. Então, quem tem problema de observação precisa enxergar isso. Ele não tem que construir nada mostrando nada para ninguém. E o segundo caráter que leva as pessoas à ostentação é a necessidade de se sentir superior. O primeiro é a necessidade de ser aceito. E o segundo, a necessidade de se sentir superior. Normalmente são pessoas que têm baixa estima. E por que elas são assim? Existem algumas pessoas que, quando sofrem agressão verbal durante muito tempo, e normalmente com palavras que inferiorizam a pessoa, e diz assim: olha, você nunca vai ser nada, você nunca vai ter nada, você não é responsável, você não é capaz. Infelizmente, alguns pais, por falta de paciência, declaram isso para os seus filhos, dizem: você não é, você não é igual ao seu irmão consegue, você não consegue nada, você é isso. Aquilo vai entrando, e ele começa a ter esse sentimento de inferioridade. E o que ele precisa? Ele precisa ostentar para se sentir superior a alguém. Porque ele passou boa parte da vida sentindo o quê? Interior. E aí o que você precisa fazer para se libertar disso? Cancelar as palavras que foram lançadas sobre você. A nossa mente consome um monte de informações e muitas vezes a mente martela algumas palavras e você tem que prestar atenção. Essas palavras que você está ouvindo para você na sua mente são positivas ou são negativas? As negativas excluam. Porque as negativas elas vão te levantar. E as palavras negativas que estão na nossa mente são reflexo daquilo que foi declarado, foi falado, foi dito, foi emitido, foi expressado. E aí aquilo você vai ouvindo, aquilo entra, e durante parte da sua vida você está sempre ouvindo essas palavras. Você não é ninguém, você não é capaz, você não pode. Então você quer provar, você tem que mostrar que você é superior, porque você sentiu as experiências de ou com pessoas que te interiorizam. Então, eu digo para os irmãos hoje, eu não sei se alguém tem esse problema aqui, mas eu digo para você, se você tem hoje a oportunidade de você se curar disso, ou melhor, de você ser liberto disso. Talvez seja difícil mudar essa mentalidade, mas em Deus nós podemos todas as coisas. Porque se você não mudar ela, um dia ela vai te destruir. Você vai afastar as pessoas, você vai afastar os seus melhores amigos, porque as pessoas vão começar a achar você mentido, as pessoas vão começar a achar você uma pessoa soberba, e elas vão se afastar de você. Um dia você vai acordar e você vai perceber que você não ganhou, você só teve perdas. E aí você nunca vai conseguir sair da crise financeira, porque se você tem 1.000, você gasta 2. Se você tem 5, você gasta 10. Se você tem 20, você gasta 30. O ostentador chega no nível que ele acaba gastando mais do que ganha. Pela necessidade de ser aceito ou de se sentir superior. Ok? Diga para os irmãos falando assim: não sejamos ostentadores em nome de Jesus. Declara isso. Vamos para a segunda situação. Preste atenção, porque eu acho que isso é importante. Se não servir para você, serve para alguém da sua família para você ajudar. Eu tenho certeza que todos nós temos um familiar que está passando por situações que se encaixam aqui no que nós estamos falando. Segunda situação que pode desencadear na vida de alguém problema financeiro. O segundo chama-se compulsividade. Repita comigo. Compulsividade. Mais uma vez. Compulsividade. Primeiro, ostentação. De novo. Ostentação. A segunda, compulsividade. O que é compulsividade? É o vício. Existem pessoas que têm um problema grave no vício. Nós temos bons vícios e
devemos evitar na nossa vida os maus vícios. Por exemplo, tem gente que tem vício em ler. Um vício muito bom, não é? Marcelo, você tem algum vício? Eu nunca confessei para vocês, mas vou confessar. Eu tenho um vício. Qual? Jesus. Sou viciado em Jesus. Eu acordo pensando nele, eu pensando nele. É um bom vício, não é? Vício em Deus, viciado em Deus. Seja viciado nele também, você vai ver que só vai ganhar coisa de bolsa. Algumas pessoas têm vício em café. É um viciado em café aqui, por favor, muito bom. Não tem viciado em café? Tem uma dúvida aqui que tem um vício na café. Nada contra o viciado em café. Porque chegar na sua casa você pode oferecer um. Mas tem pessoas que têm vícios e vícios negativos. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. E entre os vícios que as pessoas têm, é o vício em comprar. Vício em consumir. Ela consome desordenadamente. Normalmente pessoas assim, elas têm algumas coisas em casa que revelam que ela é viciada nisso. Que ela tem esse problema. Por exemplo, tem algumas mulheres que você abre o armário e tem 20 pares de sandália. Tem 30 bolsas. São evidências de uma grande possibilidade de você ser viciado em consumir. Tem pessoas que são viciadas e compram roupa desordenadamente e o guarda-roupa dela já não dá mais. É muita roupa. E roupa que ela nunca usou. Tem roupa quando ela era magrinha, que ela usava, aí comprou, nunca usou, depois estuda mais. Tem roupa que ela comprou e ela não sabe nem que comprou. Ah, eu gostei dessa roupa. Não sei nem que comprei. Você já passou por isso? Você compra uma roupa e ela compra assim, eu não sei que eu comprei essa roupa. Não tem nada a ver comigo. Bom, qual o problema do viciado em compra? E isso é grave, porque normalmente o viciado tem 5 cartões de crédito, 8 cartões de crédito. E ele nunca sai da vermelho, ele está sempre no vermelho. Quanto mais ele tem, mais ele precisa gastar. E aí nós vamos descobrir se você é viciado em comprar. Normalmente eu visito mais as mulheres, sabia? Mas pega os homens também. Nós vamos identificar o que pode levar uma pessoa a ser viciada em comprar, consumir. E o problema é que ela vai gastar desordenadamente e vem a crise financeira. E aí ela está desolada, de cabeça baixa, desesperada, com cara triste, mal. Ele pergunta: o que você tem? Não. Sim. Tem um problema de vício grave. Ela tem que se libertar desse vício de comprar. Não pode ter dinheiro no bolso. Eu tenho dinheiro no bolso, não tem problema. Por que as pessoas se viciam em comprar? O que acontece? Nosso organismo libera algumas substâncias que são responsáveis pela alegria e prazer. E quando você compra, você tem essa liberação desses hormônios, dessas substâncias, que te dá euforia, satisfação. Já deu aquele presente assim, que você vai abrir, aquela coisa que vontade de abrir, e você pega logo? Não dá um negócio gostoso? Não dá? Depois você chega em casa e você experimenta a sua mão. Não é assim? Não vai um negócio bom, você não tem a hora de calçar. Isso é seu organismo libera substâncias quando você vai comprar que são prazerosas. Só que você tem que ter cuidado com isso, porque nem sempre você vai ter dinheiro para comprar sempre. Você acaba entrando na crise. O que desencadeia nas pessoas no risco de comprar? Bom, uma influência da mídia. Cuidado com a mídia. A mídia não gosta de você. A mídia quer tirar tudo de você. E para isso ela faz assim: compre. Você liga a televisão, na hora do comercial diz o quê? Compre. Você liga a internet, você liga o computador,
Assim você sabe que o computador parece aquela telinha lá. Compra. Não é assim? Você anda nas grandes cidades, sua mente é poluída por aqueles outdoors. No Rio de Janeiro, pega aquele Brasil ali, se você vai de Galema ao centro da cidade, você fica desnorteado nessa palestra. Compre, troca o seu carro, troca o seu celular, troca de shampoo, compre, é só assim. Então a mídia ela vai te pressionar para você ou comprar ou trocar. Sempre que você tem um satisfatório, você tem o celular iPhone 1, aí ele diz assim, agora tem o 8, 2. Aí você tem o 2, agora tem o 3. Aí você tem o 3, agora tem o 5. Como é direto? E aí você é induzido, olha, é melhor, é bom, compre. Você imagina, todo dia você ligando a televisão ouvindo, compre, 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 compre. Isso vai influenciar você a consumir. Isso não é muito influenciar, nós somos induzidos a isso, a viver assim. O grande que eu já estava em casa, eu estava assistindo, eu e minha esposa estávamos assistindo um filme, e no final do filme terminava assim, parecia a família sentada tomando sorvete. Eles só tomam sorvete no shake. Aí desligou, terminou o filme, desligou a televisão, sem um associado, ele disse, vamos tomar um sorvete. Tadinha, ela nem pode, eu estava induzido. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, por que eu não compro sorvete? Aí eu lembrei, no final do filme, estava a família inteira tomando o quê? Sorvete. Então, muitas vezes, sem você perceber, você é induzido. Até nos preços, está lá, promoção. R$ 29,99. Esse aqui baratinho. Na outra loja estava um absurdo, estava R$ 30,50 só. Tive que pegar essa promoção porque ele está R$ 30,50, ele está R$ 29,99. A indução de você. Você não pode perder essa chance. Agora tem um tal da. Como é que é? Black aqui? Olha, Black Friday. Quase que é pra mim, eu não quero nem falar esse nome. Rapaz, é uma pedra louca. Então a gente tem que ter cuidado com a mídia. Bota na sua cabeça, a mídia não gosta de você. Ela só quer explorar você. Comercial, só quer tirar de você, tirar o dinheiro que você tem, que você não tem, vendo o que você tem, para você ter uma outra coisa. Cuidado com isso. Segunda coisa que acontece, agora preste atenção, isso é para os papais. Outro dia eu vi uma reportagem sobre isso, especialistas falam sobre esse assunto. Os maiores erros que os pais cometem é viver diariamente comprando brinquedos dos filhos. Alguma coisa errada dando brinquedo do filho? Não. O problema é que muitas vezes os pais fazem assim, vai na rua e volta um brinquedinho. Aí no outro dia sai de novo outro brinquedinho. Aí depois, já viu aquele quarto da criança que é cheio de prateleira, que não tem mais enfiar brinquedo? Você abre a armário e você cai um monte de brinquedo no chão. É tão bonitinho, dá para o filhinho. Você está estragando o seu filho, porque ele vai ficar viciado em ter, em comprar. Ele vai ficar dependente disso psicologicamente. Marcelo, você está dizendo que eu não devo dar para o meu filho presentes? Não. Seja moderado. Existem datas específicas. Passagem de ano, deu presente. Aniversário, deu presente. Uma vez ou outra, deu presente. Agora, se você quer viciar o seu filho, você quer estragar o futuro dele, toda semana, compra um carrinho para sua filha uma bonequinha. Vai fazendo isso, toda semana, vai dando para ele. E daqui a pouco você vai perceber que ele vai criar compulsividade. Isso é ciência. A ciência comprova isso, não estou inventando. Então, não faça isso com seus filhos. E talvez você seja compulsivo, você que é jovem, seja compulsivo, porque quando você era pequenininho, sua mamãe, seu papai, todo dia estava te dando alguma coisa. Então você precisa de libertação. Se você é assim.
exemplo, que causa vício de compulsividade é alguma dor que você tem na alma. Vou contar uma história para você entender. Eu vi um rapaz, ele abriu a carteira dele, ele tinha 10 cartões, sei lá, 20 cartões de crédito, não faltava. E ele estava fazendo a reportagem e disse assim: olha, eu tenho um problema de compulsividade por comprar. E ele, conversando com um especialista, ele contou que quando ele era criança, tinha 9 anos de idade, se não me engano, memória, ele foi abusado sexualmente, acho que pelo padrasto, não lembro. E o que a mãe fez? Para compensar a dor da alma dele, por ter sofrido aquele abuso, a mãe pegou ele e levou ele para o shopping. Andou ele no shopping e falou: vamos comprar isso aqui. E comprou um brinquedo para ele. E ele disse que desde aquele dia, ele condicionou a qualquer dor que ele sente na alma, a solução é comprar. Então, às vezes, as pessoas compram porque ela está sofrendo. Entrou em crise no casamento, vou fazer o quê? Vou comprar. Estou com problema com o filho, vou fazer o quê? Vou comprar. E ela precisa entender isso, porque ela não percebe. E quando ela chega na loja, ela fica eufórica e ela vê aquela bolsa linda. E ela vai lá e compra aquela bolsa. Para se sentir bem, porque antes ela estava. Não. Então, o que nós precisamos estar atentos? Não associe a dor da alma, por um momento difícil que você está passando, com a superação do consumo. O consumir vai lhe trazer um alívio momentâneo, mas não a cura. Você vai comprar, vai se sentir bem, mesmo que você tenha quebrado o pau com o marido. Ou porque você sofreu um abuso sexual na infância. Mas aquilo vai passar. Porque, como falei para vocês, quando você compra, você libera uma substância. Mas a substância acaba. E aquele bem-estar, de satisfação que você comprou vai embora. E ele vai fazer? Então, se você não está bem, a solução não é comprar. Se liberte disso em Jesus. Outro motivo que desencadeia a compulsividade por gastar dinheiro, por comprar coisas, é a experiência da pobreza na infância. Eu já vi casos de pessoas que a pessoa, quando ela era pequenininha, passou fome, passou necessidade, passou aperto. E ela tem isso gravado na mente. Então ela tem medo de voltar àquela realidade. Ela tem medo de passar por aquilo de novo. Então ela faz tudo que pode para não se permitir lembrar daquela cena. Então o que ela faz? Ela nasce, ela compra, ela consome, porque ela tem dentro dela uma lembrança negativa da infância. Ela está escrava aqui. E ela precisa ter consciência que a motivação que está levando ela a consumir desordenadamente foi o que ela passou quando criança. Você precisa se libertar desses pensamentos. Como eu falei, na nossa mente, a gente escuta muitas vozes. As negativas conseguem. E as positivas, use elas como benefício para a sua vida caminhar para frente. A nossa relação com o céu, do Senhor. Em Jesus, nós podemos todas as coisas. Se você passou na infância, necessidade, a segurança de que você não vai passar mais, não é se consumir desordenadamente, para não lembrar. Mas sim a segurança está em Jesus. Você servia Jesus e fazia a vontade de Jesus. Então, se você age dessa forma, pare. Lute contra isso. No início é sempre difícil, mas em Deus você pode. É como mais ou menos para quem já fumou, não fuma mais. A pessoa se converte e ela diz: agora tem que parar de fumar. E ela pega o cigarro lá fora. Mas ela sente a vontade.
Mas o que ela faz? Não. Daqui a pouco vem um cafezinho, ela toma e vira, não está de novo. O que ela faz? Não. E daqui a pouco ela percebe que ela não é mais escrava do vício dela. Porque ela lutou contra aquilo. Como é que você se liberta do vício de comprar? Diga não para você. Não vou, não posso, não devo. Lembre que você está fazendo com a motivação errada. Você não está comprando. O processo do seu cérebro diz assim: há necessidade de comprar isso? Não, não vou comprar. Há urgência em comprar isso? Não, não vou comprar. Comece a usar a sua mente para processar as informações necessárias para você não ser compulsivo. Ok? Você pode dizer lá para o seu irmão: cuidado com o vício de comprar. Preferência, diga para a esposa, ou o marido: cuidado. Isso é terrível. Vamos lá. A primeira causa é o extremo. A segunda causa é a compulsividade. Vou falar da terceira agora. A terceira causa, ela é medida por uma palavrinha chamada inveja. Repita comigo. Inveja. Já pensou alguém invejoso? Já? Então repita de novo. Inveja. Palavra feia, né? Você tem um palavrão. O que é inveja? A inveja é quando você tem um sentimento ruim por alguém que está tendo sucesso. Tinha uma coleguinha sua da escola e disse: puxa, meu pai me deu um celular, qual sentimento que você tem? Como disse? Inveja. Você tem uma amiga que ele trocou de carro, quando você viu o carro dele, você não é de novo. Isso aqui? Inveja. E a inveja, ela vai até a um outro nível. Qual é o nível? É de você querer ter aquilo que as pessoas que convivem com você têm. Eu já ouvi casos assim, da pessoa chegar numa casa da outra assim: mulher. Não, não é mulher não, né? É feio falar assim. Mas aqui, mulher, que sofá lindo, onde é que você comprou? Ah, foi ali na loja. Não foi, mas foi chique. Mesmo gostei demais. Aí no dia seguinte você vai na casa dela, o que ela comprou? Um filho. E assim as pessoas elas vão, por causa da inveja, ou primeiro ela sente um sentimento ruim, porque a pessoa está tendo sucesso, ou ela sente necessidade de comprar o que a outra pessoa comprou. Aí você vê, tua vizinha trocou de televisão, você vai lá e troca a sua. Teu irmão trocou de carro, aí você vai lá e troca o seu. Se você acha assim, você tem um problema grave. Qual? Inveja. Repita comigo. Inveja. Aí você diz: cuidado da inveja, mas você também é. E vou te dizer, a inveja é um sentimento diabólico. Porque esse sentimento foi que Satanás teve quando era anjo de luz e foi lançado para o anjo de Deus. Serei semelhante à notícia. Isso é, ele queria ser igual a quem? Deus. Quando você começa a querer ser igual aos outros, fulano tem que ter, fulano comprou, também tem que comprar, fulano trocou, também tem que trocar. Você está com um sentimento diabólico. E você precisa se libertar disso em Jesus. Ok? Bom, vou correr para nós, vamos entender muito. A quarta, note aí, a quarta situação que pode nos levar a uma crise financeira é o quê? A nossa infidelidade
a Deus. Repita comigo agora. Infidelidade a Deus. O que é uma pessoa ser infiel a Deus quando a palavra diz que nós devemos honrar o Senhor com dízimos e ofertas? Você está querendo uma pessoa assim? Eu encontrei alguns casos aqui e eu vou repartir isso com vocês. Uma coisa que leva às vezes as pessoas a serem fiéis a Deus em suas contribuições chama-se avareza. Vocês sabem o que é avareza? A avareza é o apego sórdido ao dinheiro. É como assim, ninguém toca, ninguém pega, ninguém mexe. E normalmente pessoas avarentas, quando se fala em ofertar, dizimar, contribuir, elas ficam mal. Não aceitam. E por que são assim? Porque são avarentas. É o apego. Ela faz pelo dinheiro o que ela não faz por Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Jesus diz: não podemos servir a dois deuses. Não podemos servir a Deus ou a Mamon. Outras pessoas são infiéis por um outro motivo. Por causa dos falsos líderes. Existem falsos líderes que realmente enriquecem, que roubam, que compram jatinho, que fazem uma série de loucuras em nome de Deus e tiram das pessoas o que pode, com propósitos, de que vê tudo vai mudar. Existem. E por que existem? Porque Jesus disse que nos últimos dias eles existiriam. Pedro escreve aos irmãos e diz: nos últimos dias surgirão falsos mestres e farão de vós comércio. Mas o fato de existir falsos líderes que gostam de explorar as pessoas não significa que todos os líderes são assim. Por exemplo, se você tiver na sua família, Deus me guarde, um irmão que é ladrão, então você gostaria que alguém chamasse você de ladrão? Porque ele é irmão, a família toda é a família de ladrão. Você não pode agir assim. Então nós não podemos justificar e não honrarmos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, usando justificativo de outros. Não, mas se fulano da televisão rouba, se clã também rouba, se fulano está rico hoje, vou dar comprando fazenda. Sabe uma coisa? Os que os líderes não sabem é que o dinheiro que eles administram não é dele, é de Deus. E um dia eles vão pagar caro por isso. Você quer ver um exemplo? Judas teve esse problema. Judas achava que o dinheiro que era colocado nas ofertas, no qual ele administrava, era dele. Então ele pegava para usar para ele. Só que a Bíblia chamava isso de roubo. Judas roubava. Ele pagou o que fez? Sim ou não? Qual foi o fim de Judas? O fim desses líderes que roubam, extorquem, tiram, enriquecem, eles também terão o mesmo fim de Judas. Eles irão pagar pelo que eles estão fazendo. Mas também quem é infiel a Deus, ele também vai pagar pelo que ele está fazendo. Porque ele é infiel. O que rouba por administrar vai pagar pelo que está fazendo. Mas isso não anula vocês não pagar por também ser infiel a Deus. Eu sei que partir do seguinte princípio: ou você confia na sua liderança, ou não confia. Se você caminha conosco aqui, caminha comigo, você não confia no Marcelo, então tem que você está aqui. Ou você tem que confiar, ou não confiar. Você não gostaria que eu desconfiasse de você, gostaria? Será seu Luquinha ali, que só anda de touca de piolho, só deixa de touca? Você gostaria de ficar desconfiado de você? Não. Então, eu acho que nós precisamos estar atentos a isso, porque às vezes nós pecamos e achamos que não estamos pecando porque
usamos uma série de justificativas. Então não seja infiel a Deus usando o de fora para você não honrar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Outra coisa, outras pessoas elas são infiéis a Deus porque não sobram. Por que você não dizima? Porque não sobra. Por que você não oferta? Porque não sobra. Quando sobra, eu dizimo. Então, quando sobra, você dizima por quê? Sobrou. Qual foi o grande problema de Deus com aqueles que traziam dízimos e ofertas? Eles traziam para Deus a sobra. Então, mesmo que sobre e você dizime, Deus não recebe o que você está dando, porque sobrou. Jesus conta essa história. Jesus chama os seus discípulos, mostra os discípulos lançando a sua contribuição na caixa de oferta. E aí, naquele momento, Jesus disse para os seus discípulos: veja aquela mulher ele deu muito mais que todos os outros. Porque os outros, os ricos, davam do seu sobejo. E essa mulher deu de todo o seu sustento. O que Jesus quis dizer? Por que será que a dela foi mais aceita? Porque na realidade, ela não deu porque estava sobejando. Ela deu porque ela entendia que ela tinha que dar o melhor para Deus. Deus nos promete nos abençoar, mas essa bênção é condicionada à aceitação daquilo que você traz. Deus aceitou de Abel, e a Bíblia diz que Deus não aceitou de Caim. Você tem que pensar: eu estou trazendo meu dízimo, Deus vai aceitar? Mas sabe como é que eu faço então? Não se tira quando sobe, você tira primeiro. Percebeu? A Bíblia chama de primícias. Você pode ir lá para Provérbios capítulo 3. Honra ao Senhor com mais primícias. Primeira parte. Então tenha consciência disso. Porque muitas vezes somos infiéis porque nós dizemos não sobrou. Outra motivação. Algumas pessoas ao contribuírem, elas fazem isso de forma errada. Como de forma errada? A palavra que Deus diz, na época dos apóstolos, isso já na época da igreja primitiva, que as contribuições elas eram colocadas nos pés dos apóstolos. Para eles enriquecerem? Não. Mas para que eles tivessem consciência qual eram as prioridades, como eram as necessidades. Seja da manutenção do trabalho deles, seja da necessidade de algum santo, de algum irmão que precisa. Então nós precisamos ter esse cuidado para eles assim: eu não entrego isso na igreja, mas eu ajudo as pessoas que precisam. Se fosse assim, os apóstolos me disseram: não precisa com os nossos pés, não. Vamos aí ajudando eles que precisam, vamos dar para todo mundo. E não era assim que era feito. Os apóstolos eram designados para que assim o fizessem, confiavam aos diáconos e assim socorriam os santos nas suas necessidades. Então nós precisamos estar conscientes disso, para que nós não venhamos a pegar contra Deus e aí nas consequências da onde desencadeia a crise. Pense da seguinte forma: às vezes a pessoa pode dizer assim: não, eu não dizimo, mas isso foi no dízimo dos irmãos. Porque se nós temos luz, é o seu dízimo que pagou. Algumas das cadeiras, foi o seu dízimo que comprou. A manutenção dos instrumentos é feita com o seu dízimo. Então, às vezes, as pessoas dizem: não concordam com dizimar, mas porque é o fluir dos dízimos daquilo por qual são separados para poder suprir esse eixo. A manutenção
do trabalho que é feito na igreja, no sustento do ministério, ou até mesmo socorro aos santos. Mas, Marcelo, a igreja ajuda os irmãos? Ajuda. Com certeza. É que a gente não fica aqui na frente dizendo, irmãos, olha, nós ajudamos fulano com X. Nós ajudamos ciclano com Y. Você gostaria que se a igreja ajudasse você financeiramente? Não mandasse você ficar de pé e disse, irmãos, ó, esse irmão aí foi ajudado esse mês com R$300, R$200. Você gostaria disso? Sim ou não? Não, né? Então é por isso que nós não fazemos. Mas nós ajudamos os irmãos que não precisam. Às vezes nós, quando não temos guardado, até mobilizamos os outros irmãos. Teve época de dizer, irmãos, você pode dar 50, você pode dar 20, vamos socorrer esses irmãos aqui, já fizemos. Já teve momentos de termos sobrando, ajudarmos com valores significativos, às vezes 300, 400, R$500, por uma necessidade. Mas nós fazemos isso sabendo que não é para a glória do homem, porque Jesus disse que uma mão não deve mostrar o que a outra faz. Ele fica dizendo, vem aqui na frente das pessoas que nós demos cesta básica. Irmãos, aqui, ó, vamos tirar foto dessas pessoas que mandam. Isso aí é mostrar para o homem, para a glória do homem. Então, não seja fiel ao Senhor, por quê? Porque a Bíblia diz que a infidelidade atrai o devorador. Mas, Marcelo, eu não dizia, eu não oferto, mas graças a Deus eu sou devorador na minha vida. O devorador não tira tudo de uma vez, não, sabe por quê? Porque ele sabe que você vai perceber que ele está ali, e aí ele vai sair porque você realmente tem que ajustar. Ele começa a tirar aos pouquinhos. Começa a aparecer uma série de coisas que vão fazer com que você vá perdendo. Aos pouquinhos você vai perdendo, daqui a pouco você vê quanto, você vai, meu Deus, eu tive umas perdas que, né? Quem é que estava ali? Devorador. Então, reflita sobre isso e seja fiel a Deus, para que você não entre em crise, porque na hora que você estiver em aperto, você vai ter coragem de chegar para Deus, me abençoa, me abre a porta, me dá vitória. Se no pouco você não é fiel, Deus não te colocará sobre muito. Porque está escrito, se formos fiel no pouco, sobre muito Ele nos colocará. Se você não consegue tirar 70, 80 reais do seu dízimo, porque você ganha pouco, quando você estiver ganhando 7 mil, 8 mil, 10 mil, você vai tirar R$1.000 de dízimo, não é muita coisa. Então reflita sobre isso. Seja fiel a Deus. E a quinta para nós finalizarmos. Por que entramos em crise financeira? Por causa das alianças e os projetos errados. O que são as alianças? Às vezes alguém para na sua vida e diz, vamos montar uma sociedade. E aí você se empolga, não pergunta a Deus, não tira tempo para orar, e aí você vai montar uma sociedade com alguém. Qual é o resultado final que você tem? Prejuízo. E às vezes você entra em crise porque você investiu dinheiro achando que ia ganhar mais dinheiro com aquilo, aquela pessoa com quem você se associou, te deu uma volta, te deu um bolo, não correspondeu à expectativa, e você ficou ferrado. Cuidado com as sociedades. Antes de você se associar a alguém, siga os critérios, primeiro bíblicos. Não nos associeis com aquele que diz ser irmão, for maldizente, avarento, problemático, resultante. Segundo, busque conselho. Normalmente as pessoas, quando elas tomam uma decisão, elas não pedem conselho, mas quando dão errado, elas dão conselho do pastor. Busque conselho dos amigos se for tomar uma decisão importante, antes de você fazer uma sociedade. Sua vida não tem que mandar em você. Eu tenho que mostrar a você que talvez você não está vendo na hora de se associar. Então, cuidado com as parcerias que você faz. Outra coisa que você tem que ter cuidado são os acolhimentos. Você acolhe alguém e você bota alguém na sua casa, uma família na sua casa.
Temos que ser solidários com as pessoas? Claro que temos. Mas temos que ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas que você acolhe, elas podem não ter sido enviadas por Deus. Deus mandando alguém para você ajudar. Elas podem ter sido enviadas pelo mal, para te ajudar. E logo depois você percebe isso no dia a dia. Você acolhe uma família, levanta 6 horas da manhã para trabalhar, o pessoal lá dorme até 21 horas. No dia seguinte, você levanta cedo para fazer alguma coisa, e aí normalmente levanta 21 horas. E você está olhando tadinho. Está muito cansado. Não. É um problema que você arrumou para você. E se você diz assim, dá uma ajuda aí, dá uma ajuda aqui em casa, aqui, minha esposa fica fazendo as coisas assim, vai, não consigo. E aí você vai arrumar um problema para você, porque você vai começar a ter gastos desordenados, porque você acolheu a pessoa errada. Então quer dizer que eu não vou ajudar ninguém? Não ajude. Já acolhi muitas pessoas na minha casa, minha esposa. Mas tenha cuidado na hora de fazer isso. Para que você não pague caro pela pessoa ou pelo grupo de pessoas que você recebeu dentro da sua casa para ficar um tempo com você. E para finalizarmos, eu falei das ameaças e dos projetos. O que são os projetos? Você quer ser um empreendedor, quer montar o seu negócio, você quer ganhar o seu dinheiro, não quer trabalhar mais com ninguém. Glória a Deus. Mas não sabe até os pés pelas mãos. Se você quer desenvolver o seu negócio, você precisa ser inteligente. Primeiro, todo negócio para dar certo precisa de 3 coisas: conhecimento, tempo e capital. Se você não tem uma dessas 3 coisas, não comece nenhum negócio, porque não vai dar certo, vai dar errado. Você tem que conhecer o que você vai trabalhar, você tem que ter tempo para se dedicar àquilo, porque teu funcionário não vai querer ganhar dinheiro com você, você tem que encabeçar aquilo. Então você tem que ter conhecimento, tempo e dinheiro para isso. Tem gente que mete os pés pelas mãos, faz um empréstimo gigantesco, e daqui a pouco está todo endividado, porque montou aquele negócio, mas não siga os outros critérios. E o principal, não faça as coisas com medo. Olhe, pergunte a Deus. Procure a sua liderança, olha comigo, estou montando um negócio aqui, eu quero saber se isso vai ser bom. Pode chamar o tempo para orar comigo. Peça uma palavra a Deus na Bíblia. Olha, Senhor, se eu vou contar, vai ter bênção, vai fluir. Para que depois, quando der errado, você não diga assim, não estou entendendo, eu estou da igreja, mas minha vida financeira não deu certo. Cuidado com as palavras de efeito que falsos líderes eles falam assim, meu líder, você é crente, onde você meter a mão vai prosperar. Jesus mesmo ele ensina, ele diz, olha, uma parábola, certo? Onde foi fazer uma construção, e antes de fazer a construção ele fez os cálculos, para que ele não comece e não terminando, fique envergonhado, porque as pessoas vão tombar dele, porque ele começou a entender. Então, muito cuidado com os negócios que você vai fazer. Ore, peça a Deus direção, peça conselho de pessoas mais experientes, para depois você não ficar mal, não entrar em crise, não ficar oprimido, culpando a Deus e sofrendo as consequências dos seus atos errados que você cometeu. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Depois não diga que você não foi aconselhado, que você não foi orientado, que você não foi instruído. Agora, ponha em prática o que você aprendeu. Se você hoje entende que existem coisas na sua vida que estão ligadas ao que nós falamos, você precisa de ajuda, você precisa de libertação, é momento. Se você entende que a sua causa ela foi uma causa natural, perdeu o emprego, economia, você vendeu muito bem, de repente não conseguiu vender mais,
Você vai pedir hoje, Senhor, pelo seu de fé. Senhor, acrescenta a minha fé, porque eu creio na sua palavra. O Senhor disse que não deixaria faltar. Então você vai pedir, Deus, eu preciso hoje de fé. Se você entende que você passou, ou de repente está passando uma crise, por algumas dessas situações que nós aqui abordamos, então você precisa de libertação ou posicionamento. Seja o que for, eu creio que Deus quer o melhor para você. Eu creio que Deus não quer que você fique aflito, desesperado, você perca o sono. Deus assoma os seus amados. Deus não quer que você viva sofrendo com isso, acorde duro, com a cabeça cheia, sem saber o que fazer. Deus não quer você brigando dentro da sua casa por causa de dinheiro, de o que pagou, o que não pagou. Então vamos aproveitar essa oportunidade e seja a fé, vamos pedir fé, seja a libertação, vamos pedir, Senhor, me liberta. E como nós vamos fazer isso? Eu quero orar com você por esse assunto. Se você precisa de milagre, eu quero orar para que Deus faça milagre. Se você precisa de libertação, eu quero orar para que você tenha libertação. Então, se você precisa de algo, de uma intervenção divina na sua vida financeira, seja por um motivo ou por outro, vamos orar hoje por isso? Vamos? Amém? Vem aqui na frente, você que precisa que a sua fé cresça, que você precisa de libertação, nós vamos orar por você. Pai, eu estou com vergonha, não quero chamar para ninguém veja. Vem aqui na frente, não significa que você está limitado, que você está perdido. É que você precisa da glória de Deus, uma porta se abre para você, Deus pode abrir. Talvez você precisa de uma transformação na mente, Deus vai te libertar. E no nome de Jesus, peça ao Senhor força para que Ele mude essa situação que você está enfrentando.